Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite a quem já está entrando. Boa noite a quem vai entrar depois. Peço que convidem outros aí também para estar aqui nessa transmissão de última hora. Paz de Deus para você. Espero que você esteja bem. Agradecendo aí aqueles que já estão por aí. Deus abençoe a todos. Eu decidi fazer esse vídeo de última hora por conta dos últimos vídeos que foram postados aqui, tanto aqui no espaço, aqui no meu Instagram, quanto também lá do Leandro Celo, né, a live que nós transmitimos. Posterior a isso, teve alguns outros acontecimentos, acabou ontem entrando um vídeo de uma transmissão para uma reunião, né, do grupo de Libras, né, que está dando bastante repercussão. Um outro vídeo aí de um ancião falando a respeito também da parte de teologia, enfim. Então eu achei por bem fazer não só essa transmissão, mas também deixar esse vídeo aqui no meu canal. Mais uma vez, uma boa noite, a paz de Deus a todos. Bom, para quem não me conhece, para quem está seguindo aqui pelo Instagram, há 2 anos eu venho aí fazendo um trabalho no YouTube, né? Num primeiro momento, a minha intenção era de trazer a história da denominação a qual eu pertenço, né? Muitas pessoas ainda perguntam, mas você ainda é da congregação? Sim, eu estou na congregação, não sou da congregação. Eu sou de Jesus Cristo, né? E há 43 anos, pelo menos, eu estou na congregação cristã no Brasil. Então eu ainda sou de uma época, anos 80, anos 90, talvez a maioria das pessoas que estão no Instagram são jovens, são dessa geração, são da década de 90, né? Eu tenho um filho de 22 anos de idade, então eu sei bem o que foi que eu presenciei dentro da instituição e aquilo que eu ouvi dos meus avós, dos meus antepassados, como também eu sei o que o meu filho vive no presente. E como eu disse, eu tenho um filho de 22 anos e tenho um outro filho de 13 anos. Ou seja, são 3 gerações em períodos distintos da instituição, dentro da instituição, que estão vivendo momentos diferentes uns dos outros. Então, nós acabamos participando de uma instituição que ela vive muito de momentos passados, né? Então, eu brinquei esses dias, inclusive, no canal do YouTube. Eu falei, né? Eu estava falando a respeito de uma transmissão a respeito da história do Luiz Franciscon, lendo o testemunho propriamente dito dele, aquilo que de fato ele escreveu. E eu falei, né? Eu falei, poxa, a instituição parece que usa o Franciscon. Vocês lembram? A geração mais jovem vai lembrar. Quando vocês eram crianças aí, pelo menos meus meninos tinham as cartinhas do Pokémon. Então brincava assim, né? Colocava ali a carta do Pokémon que ia jogando, né? Então, assim, as cartas do Franciscon hoje virou parecendo uma cartinha do Pokémon. Quando acontece algum problema sério, então se relembra lá atrás, olha, mas o Franciscon disse tal coisa, tal, 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 tal. Então, assim, são sempre uma reminiscência daquilo que já passou. Então, nós acabamos vivendo uma instituição que ela ainda está presa no século XIX, final do século XIX, querendo viver uma doutrina exteriorizada, né, na aparência física, na vestimenta, como se estivesse na década de 60, uma espiritualidade que teve seu auge, seu apogeu na década de 80, e que hoje, infelizmente, a gente tem que ser sincero e dizer que vive um declínio, principalmente no período pós-pandêmico. Não nos esqueçamos que nós tivemos aí um período de 2 anos de pandemia, igrejas fechadas, lutos por todo o Brasil, questionamentos sendo feitos diariamente por tudo aquilo que nós criamos a respeito
de um fechamento de uma igreja ou de uma instituição que se valeria na manutenção daqueles que são seus seguidores, seus frequentadores, por assim dizer. Então, esse período do pós-pandemia, ele trouxe muitos questionamentos a todas essas gerações. Então, hoje nós temos, com o advento da internet, como eu disse, as 3 gerações, 4 gerações que estão tendo contato com informações. Muitas informações. Essas informações são benéficas. Essas informações trazem, como o irmão colocou ali, é um divisor de águas, porque elas trouxeram o benefício do conhecimento, principalmente aqueles que, décadas passadas, 3ª geração, 4ª geração, não tiveram, porque lhes foram impossibilitado. Impossibilitado como? O seu vovô, o seu papai, a sua mamãe, o seu vovô, a sua vovó, eles foram impossibilitados de procurar informações, por exemplo, em livros, em revistas, em jornais da época, porque era-lhes dito que tudo que eles precisavam sairia na palavra. Eles não precisavam buscar informações. Além do que, para você mais jovem, que está acostumado com celular, com internet, uma coisa e outra, a televisão só chegou no Brasil na década de 60. O rádio na década de 20. Então, o que acontece? Essa geração da década de 60, 70, 80, além de não ter acesso a informações através das mídias impressas, jornais, revistas, livros, um adendo de informação, até porque nessa época o nível de desinformação por conta da baixa escolaridade era muito alto. Em torno de 70% da população brasileira era formada por analfabetos, infelizmente. Pessoas oriundas das zonas rurais. Possivelmente muitos que estão aqui, o vovô, a vovó veio do Nordeste, veio do interior do Paraná. Né? Os meus avós vieram do Nordeste em cima de pau de arara para São Paulo. Eles não tiveram acesso à educação. Eles se batizaram na década de 50. Então muitas pessoas, né, foram para São Paulo nessas condições, sem leitura. Não tinham possibilidade de ler as escrituras sagradas. E ao entrar dentro de um ambiente religioso, lhes foi podado qualquer ação de investigação no sentido de conhecimento. E isso fez com que, infelizmente, muitos excessos fossem tomados. Muitos excessos. Eu costumo dizer que, no passado, muitos irmãos erraram na medida do remédio. Entre um remédio e um veneno, a diferença está na medida. Se você der demais, né, se você der na medida certa, você cura. Se você der de menos, não acontece nada. Mas se você der muito, você pode até matar. Então, essa medida adquirida através da oração, da espiritualidade, da busca, da comunhão com Deus, essa geração orava muito mais do que nós. Nós temos aqui irmãs aqui, por exemplo, que o papai era cooperador, era ancião da época, né? Hoje mesmo recebi vários relatos, né? A irmã escreveu assim que sempre via o pai dela com a Bíblia na mão, mesmo ele tendo dificuldade de leitura. Então era uma geração que não tinha todo esse aparato tecnológico que nos rouba a condição de estarmos em comunhão. Os barulhos que nós temos hoje. Então é importante nós lembrar que essas épocas eram muito mais propícias a uma busca espiritual. A leitura da palavra, a meditação, ao exercício da fé. Não tinha cartão de crédito, não tinha assistência médica.
Quantos testemunhos nós escutamos dessas épocas? O irmão está lá no cabo da enxada na roça, a serpente vinha, picava, ele dobrava o joelho no chão, orava e continuava roçando. Aqui no Paraná isso aconteceu muito. Acontece hoje. O que acontece hoje que nos impossibilita de alcançar uma comunhão plena com o nosso Senhor Jesus Cristo e alcançar através disso essas experiências espirituais, esses livramentos, esses milagres? Então, se houve excessos no passado, e houveram muitos, foi na dosagem. Mas esses excessos não impossibilitou que esses irmãos alcançassem a misericórdia de Deus. E, de certa forma, a preservação de muitas almas. Muitas, eu sempre digo assim aqui, e sempre vou continuar dizendo, porque é importante a lembrança do que passou, o conhecimento do que passou, para que os excessos não sejam tomados novamente. Então, muitas almas foram lançadas para fora, sim. Muitas pessoas perderam a sua saúde emocional, psicológica. Muitos não conseguiram mais se reestruturar espiritualmente, psicologicamente, porque lhes foi dito que perderam a graça, caíram da graça, saíram do caminho, não tem mais salvação. E isso é muito duro, e muitas pessoas passaram por esse sofrimento. Muitas pessoas passaram na porta de muitas denominações e não tiveram forças de entrar ali para se congregar com outro povo. Porque foi-lhes dito que aquele era o caminho, aquela era a graça, e que em nenhum outro lugar haveria salvação. Esses foram os excessos que foram causados, infelizmente. E é contra esses excessos que nós devemos nos levantar, sim, na nossa geração. Isso não pode voltar a acontecer. Porque o próprio Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E como nós vamos pregar o amor, falar da misericórdia, se nós não temos amor e misericórdia com os nossos próprios irmãos? Se infelizmente, às vezes, numa dificuldade da vida, numa rasteira espiritual, um acidente espiritual que aconteça, esse que senta do nosso lado, que toca junto de nós, que nós saudamos com ósculo na saída do culto, a irmãzinha que testemunha, que lê um recitativo, de uma hora para outra ela deixa de ser minha irmã, ele deixa de ser meu irmão, ele passa do meu lado na rua envergonhado e me sauda e eu respondo boa tarde, bom dia. Que amor é esse? Que misericórdia é essa? Então é contra esses excessos que existiram, sim, que nós não podemos permitir mais que aconteça. As pessoas, infelizmente, caem em dificuldade. Nós pecamos todos os dias. E nós precisamos compreender o Evangelho para que nós possamos ser libertos em Jesus Cristo. Através da compreensão do que é o Evangelho, do que é a graça, do que é a salvação, do que é pecado de fato, do que é a transformação diária, o processo diário de transformação que o Espírito Santo nos possibilita a vivenciar. O que são essas coisas? E como é que nós descobrimos, como é que nós aprendemos isso? Não tem outro jeito. Não é através de palavra pregada em púlpito. Não é através de preleções que a pessoa, muitas das vezes, ela vê a pessoa, ela sabe da necessidade, ela sabe da situação e se usa daquele momento para falar justamente daquela pessoa, daquela situação, daquele momento, daquele pecado. E muitas das vezes não são palavras de amor e de misericórdia. Eu ouvi muitas vezes. Hoje, nessa noite, tem morto dentro da igreja. O Senhor não te quer mais aqui. Aonde aqui o Senhor jogou alguém para fora? Nós nos esquecemos muitas das vezes em pegar um trecho da Bíblia e apontar e dizer, não, está aqui, está escrito aqui em Hebreus que não herdará misericórdia. Mas nós nos esquecemos que nós estamos ainda no período da misericórdia e não da condenação. A condenação só será feita quando o Senhor Jesus
julgar os vivos e os mortos. Quando abrirem-se os livros e nós formos julgados. Então, naquele dia, o Senhor não será mais advogado, mas ele será juiz, e ele dará sentença de acordo ao pecado, à vida, à fé de cada um de nós. Enquanto isso não acontecer, enquanto esse céu não se enrolar, enquanto os trombetas não soarem, os anjos surgirem no céu em nuvem de glória, anunciando a volta de Jesus Cristo, nós temos que dizer aos nossos irmãos: você ainda é meu irmão, e eu te amo em Cristo, e eu quero te ajudar a entrar no céu junto comigo. É disso que nós estamos falando. É disso, dessa geração que está olhando para algumas coisas que estão acontecendo, algumas falas que estão sendo ditas, e estão dizendo: eu não concordo, porque nós conhecemos o nosso Senhor. E eu quero compartilhar com vocês uma passagem muito conhecida. Lá em João, capítulo 8. Em João, capítulo 8, a primeira narrativa, ele fala justamente da mulher adúltera, onde as pessoas que cercam Jesus naquela situação são justamente os religiosos, que já estavam com pedras nas mãos para sentenciá-la à morte. E vocês sabem da narrativa, o que o Senhor diz, mas o que eu quero chamar a atenção no capítulo 8 de João é, ali no versículo 12, a respeito da missão de Jesus, diz assim: então Jesus voltou a falar-lhes: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas os fariseus lhe disseram: tu dá testemunho de você e o testemunho não é verdadeiro. O teu testemunho não é verdadeiro. Quem são os fariseus? Os fariseus são justamente os líderes religiosos da religião de Jesus. Muitos não param para pensar que o Senhor Jesus, naquele momento, ele era judeu. Ele servia no templo. Ele ofereceu sacrifício. Ele participou das cerimônias. Ele pregou dentro do templo. E ele estava olhando justamente para os líderes dele. Quando ele diz, olha para aqueles homens e diz: quem não tem pecado que atira a primeira pedra. É exatamente para os líderes dele que ele está olhando e dizendo isso. Então, quando ele diz isso, que ele é a luz do mundo, os fariseus dizem para ele: mas você não tem testemunho. Você não é verdadeiro. E aí ele continua pregando, e aí chega no versículo que eu quero colocar para vocês refletirem a respeito do momento que eu descrevi e do qual nós estamos vivendo. 29. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada a Deus. Falando ele essas coisas, muitos creram nele, muitos judeus creram nele. E ele dizia, Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele como Messias, como o enviado de Deus, como o Mashiach que haveria de salvar, na mentalidade deles, o povo de Israel, que naquele momento vivia sob a servidão de Roma. Então o Senhor Jesus disse para eles pensando: esse aí é o Mashiach, esse aí vai salvar o povo de Israel, esse aí vai tocar fora esses romanos. Então ele diz o quê? A respeito daquilo que eles pensavam que era a liberdade. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Mas Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repetindo o versículo 31, se vocês permanecerdes na minha palavra, Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, não contém, ela é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus disse: se vocês ficarem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, e vocês vão conhecer a verdade, e ela vos libertará. Meus queridos irmãos,
se o que está acontecendo não for um avivamento do Espírito Santo no coração de muitos, então eu não sei o que é avivamento. Porque todos os dias nós recebemos, todos os dias eu recebo, tenho certeza que outros irmãos que estão tentando mostrar essa verdade, não a minha, não a do irmão Leandro, do irmão Carlos, do irmão fulano, do irmão... Não, essa verdade aqui, essa verdade. A palavra do Evangelho, essa verdade que liberta, essa verdade que tira o jugo da imposição humana, o jugo de ensinamentos que vem para domesticar um povo, para mantê-los cativos. Doutrinas de homens, imposições que vêm sobre uma falsa humildade de que é o Espírito Santo que nos guia. Não, tudo que o Espírito Santo, tudo que precisava para nós está aqui. Não precisa mais nada, nós não precisamos de mais nenhum ensinamento a não ser o que está nas Escrituras Sagradas. Só as Escrituras Sagradas, única e suficientemente. Se nos nossos púlpitos fosse pregado Bíblia, se nos nossos púlpitos fosse pregado Evangelho, nós não necessitaríamos de ensinamentos, de imposições, de ordenações. Não faça isso, não toque naquilo, não vista isso, não corte aquilo, não. Porque a verdade de Cristo liberta. Quem se encontra com o Senhor Jesus, quem descobre o Evangelho, ele vive de fato uma nova vida. E ele ama tanto o seu Senhor que ele não quer fazer nada para não desagradar. Eu sou casado há 25 anos. Eu conheci a minha esposa, eu tinha 16 anos de idade, ela tinha 15. E como dois jovens cristãos, eu era auxiliar de jovens, inclusive, nós nos casamos muito cedo. Eu tinha 18 anos, ela tinha 16 para 17. E nós temos 25 anos de casado, graças a Deus. E eu amo a minha esposa. Eu amo os meus filhos. E por amá-los, eu não quero fazer nada que venha a magoá-los, a entristecê-la. Pelo contrário, eu quero agradá-la, eu quero trazer um presente, eu quero no meio do dia mandar uma mensagem dizendo que eu a amo, se ela está bem, se a casa está bem, se meus filhos estão bem. O nosso relacionamento com o Senhor Jesus, quando nós o conhecemos, quando nós descobrimos o Evangelho, quando a verdadeira graça ilumina a nossa vida, a nossa existência, é um amor muito maior. Se nós fazemos isso pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelos esposos, pela família, quanto mais pelo Senhor. Será que você vai fazer algo sabendo quem é o Senhor Jesus e o que ele fez por você no madeiro da cruz? Será que você vai fazer algo que você sabe que irá desagradá-lo? Será que no meio do dia você não vai falar, Senhor, eu te louvo e glorifico porque pelo teu sangue hoje eu sou salvo? Será que no meio do dia você não vai ter força de dar um glória a Deus? Será que no meio do dia você não vai levar a sua mente e como uma mensagem que você manda para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, dizendo, eu te amo? Será que você não vai olhar para o céu e falar, Senhor, o meu coração é teu, a minha vida é tua? Se viver, vivo por Cristo, e se morrer, morro por Cristo. Esse é o sentimento que carrega no peito aqueles que amam ao Senhor, que descobrem o que é o Evangelho. Não precisa de mais nada. O que nós precisamos nos nossos púlpitos hoje é única e suficientemente a pregação do Evangelho. E se tiver algum ministro da palavra me ouvindo ou me escutar no futuro, busque ao Senhor com toda certeza, em oração, em comunhão, mas busque conhecimento. Porque se você hoje tem uma Bíblia para pregar em cima do teu púlpito e você pode abrir e lê-la em português, é porque lá no passado um homem chamado Martinho Lutero se posicionou contra uma denominação que mantinha o seu povo cativo, que não pregava na língua do povo,
que mantinham o povo preso na ignorância. E esse homem, Lutero, ele se posicionou e ele traduziu a Bíblia para a língua do seu povo, para que todos tivessem o privilégio de ter as Sagradas Escrituras nas mãos. Porque meu irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, e principalmente você, ministro da palavra, se você não sabe, a Bíblia no original ela foi escrita o Velho Testamento em hebraico. O Novo Testamento está escrito em grego koiné e algumas partes em aramaico. Então, se você pegasse os pergaminhos antigos para ler, você não iria compreender absolutamente nada. Então você só tem a Bíblia hoje nas mãos porque um teólogo, um professor de teologia, poliglota, fluente em hebraico, em aramaico, em grego, tomado pelo Espírito Santo, se posicionou contra um sistema religioso vigente e disse só a Escritura. E com o risco da sua própria vida de ser queimado, vivo, como foi João Hus antes dele, e muitos outros, esse homem de Deus traduziu a Bíblia. E o mesmo Espírito Santo, sem precisar estar em cima de um púlpito ou usando a boca, tomou um metalúrgico, Gutenberg, para inventar a prensa, no mesmo período que Lutero traduzia a Bíblia. E você, meu querido irmão, ministro da palavra, você sabe qual foi o primeiro livro que foi impresso pela prensa de Gutenberg? A Bíblia. Posteriormente a isso, do alemão, um outro homem de Deus traduziu para o inglês. Do inglês, João Ferreira de Almeida traduziu, ou melhor dizendo, dos originais, João Ferreira de Almeida, um padre, teólogo, traduziu para o português, para que hoje nós tivéssemos o privilégio de ter em nossos lares a verdadeira palavra de Deus. Então é muita arrogância, muita prepotência um homem subir em cima de um púlpito e pregar contra a teologia. Isso não é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus diz assim que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A maioria de nós, não sejamos hipócritas, nós sabemos muito bem que nos cultos que nós frequentamos, nós podemos ter certeza que naquela noite vai ser lido ou 37 de Gênesis, ou 23 de Salmos, ou 91 de Salmos, ou o Cântico de Ana, ou, enfim, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E como é que se tem a prepotência e a arrogância de dizer que se prega pelo Espírito Santo? As mesmas palavras? Será que o Espírito Santo é tão limitado? Ou será que vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo da graça, querendo colocar eles dentro de uma caixinha? Então, meus queridos irmãos, voltou? Opa, voltou. Voltou? Tudo certo? Então, meus queridos irmãos, que nós possamos sim escutar bons pregadores da palavra, expositores da palavra. Que nós possamos sim estudar teologia para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Para que nós tenhamos palavras nos nossos lábios, não para fazer proselitismo, mas para anunciar a salvação que há em Cristo Jesus para as pessoas que realmente não conhecem o Evangelho. Não para os irmãos da Assembleia, não para os irmãos presbiterianos, batistas, enfim, irmãos que já estão servindo a Deus em outras denominações, louvado seja Deus por isso. Isso é hipocrisia e proselitismo religioso.
Quando eu olho para um irmão desse e digo para ele, olha, minha igreja tem isso, tem aquilo e tal, 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 eu estou fazendo proselitismo, eu não estou anunciando o evangelho. E isso é por falta de argumento, de conhecimento bíblico e de misericórdia. Então que nós possamos sim conhecer a palavra de Deus para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus, para que nós possamos anunciar o verdadeiro evangelho nas filas dos bancos, na fila do supermercado, no emprego onde nós trabalhamos, aonde nós passarmos, na faculdade, na escola, aonde nós estivermos, nós possamos proclamar o reino dos céus e não as qualidades ou diferenciações de usos e costumes de uma determinada religião. Isso não é evangelho. Porque os usos e costumes, graças a Deus, muitos estão aprendendo, Efésios 2:8, não vai te levar para o céu. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Para que naquele dia, lá na porta do céu, você olhe para o Senhor e o Senhor possa dizer, eu conheço você, mas não pelas tuas obras, pela tua vestimenta, porque você andou diferente disso, daquilo. Se você faz isso, louvado seja Deus, para a honra e glória do Senhor, louvado seja Deus, mas não imponha a sua vida sobre a vida do outro, porque a tua fé é diferente da fé do teu irmão. Paulo diz isso explicitamente lá em 1 Coríntios. Então, é libertador conhecer a verdade. Ah, mas eu continuo servindo a Deus, louvado seja Deus. Você se sente bem na congregação cristã no Brasil, falando abertamente? Louvado seja Deus, irmão. Fique onde você está. Mas conheça a palavra. Não aceite ouvir nada lá de cima de um púlpito como uma imposição de que é Deus que está falando na boca de um homem. Não. O Senhor fala através da palavra escrita. O Espírito Santo pode tomar a boca de alguém com uma profecia? Pode. Mas no mesmo instante, o Espírito Santo vai bradar no seu coração, sou eu falando. Você vai sentir. Da mesma forma que eu tenho certeza das 39 pessoas que aqui estão, muitas das vezes você ouviu algo que o Espírito Santo bradou. Não sou eu que estou falando. Então sirva a Deus no seu ministério, na parte da música, com alegria, com contentamento. Se você tem um ancião, um cooperador que prega cristocentricamente, que prega o evangelho, ainda que a igreja dele esteja vazia, mas que prega o evangelho, louvado seja Deus por isso. Participe. Ah, mas eu gostaria de fazer alguma coisa. Chama a mocidade, se reúne na tua casa, peguem a Bíblia, põe lá um vídeo lá do Augusto Nicodemos, do Hernando Dias Lopes, de um estudo teológico, de uma universidade, de uma faculdade, uma palestra. Se junte, faz uma pipoca, faz uma caneca de chá. Junta as irmãs. Tão lindo. Assembleia de Deus, as irmãs têm o círculo de oração, se reúnem, leem a Bíblia junto, cantam. Façam isso, irmãs. Não tenham medo. Vocês não são escravos de ninguém, vocês são livres em Jesus Cristo. Vocês não são servos, vocês são livres. Na casa de vocês, quem manda é vocês, abaixo do Espírito Santo de Deus, quem manda é você. Não é ministério. Essas coisas que precisam se libertar. Ah, irmão William, para mim não dá mais, eu não consigo ouvir a palavra, eu não consigo ir nos cultos. Não tem problema. Congregue na Assembleia, congregue na Presbiteriana, congregue na Batista, conheça. Ah, mas eu nunca fui, eu tenho vergonha. Irmão, são nossos irmãos em Cristo. O importante é você estar congregado com o corpo de Cristo, a igreja. Leve os seus filhos numa escola bíblica dominical. Sabe o único risco que você pode correr? De não querer mais sair de lá. Vá. Não vão pedir para você levantar e aceitar Jesus. Você já aceitou, você já é um cristão.
Mas conheça, se permita conhecer, não julgue sem conhecer. Vá numa igreja séria, ética, histórica. Infelizmente, tem muitas coisas difíceis aí. Mas há boas denominações que pregam o evangelho, que anunciam a Jesus Cristo, que vão te abraçar, que vão te amar. Se você está sem liberdade, se você foi colocado de alguma forma no banquinho da misericórdia, você está fazendo o que aí, pelo amor de Deus, com o instrumento parado? Vá servir a Deus em outro lugar. Não te aceitam mais lá porque você incorreu num erro e você está esperando alguém olhar para você e ter dó de você? Irmão, para com isso, irmão. O Senhor Jesus já te libertou, meu querido. Dobra o teu joelho, confessa o teu pecado e vai servir a Deus com alegria. Não se prendam a usos e costumes, a doutrinas. Leiam a Bíblia sim. Estudem a Bíblia com amor, com carinho. Não é pecado. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. É isso que diz o Salmo 1. E tantas outras passagens, 1 de Josué. Então, meus queridos irmãos, se apeguem ao Evangelho e sejam livres, libertos em Jesus Cristo, que já pagou o teu pecado no madeiro da cruz, que já te trouxe a boa nova, o Evangelho, de que se você crê no nome dele de todo o seu coração e o aceitar como seu Senhor e Salvador, você e a sua casa será salvo. Então, vão servir a Deus. Vão servir a Deus. E não se prendam a fardos que Cristo já tirou de cima de vocês. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus. Fiquem firmes no Senhor, orem uns pelos outros, oremos uns pelos outros. E que nós possamos ser propagadores dessa boa notícia. Cristo nos libertou. Nós não devemos mais satisfação a ninguém, a homem nenhum, a não ser ao Senhor. Claro que nós temos constituídas lideranças sobre nós. Estou dizendo no sentido da prisão espiritual, do dever social, daquilo que eu faço dentro da minha casa ou deixo de fazer. Isso nós não devemos a ninguém. O Senhor cuida de nós. Tá bom? Eu agradeço a todos os irmãos. Eu pretendo, doravante, fazer algumas outras transmissões que a gente possa estar conversando sobre as coisas de Deus, que nós possamos estar nessa comunhão, tirando dúvidas. Não tenham como ataque aquilo que nós colocamos, né? Algumas coisas que eu coloquei essa semana não é ataque. Eu estou apenas mostrando a verdade. Houve uma fala de um ministro da palavra esses dias atrás a respeito de um certo projeto. Irmãos, ele só foi sincero o suficiente para vir em público e dizer o que ele realmente pensa. Na instituição, se você fez algo de errado, simples assim, acabou. Não tem misericórdia, nós todos sabemos disso. E a verdade precisa ser dita, porque existe muitas almas sofrendo. Muitas pessoas, tem aqui irmãs aqui que são psicólogas. Elas sabem o que elas ouvem. Irmãos psiquiatras. Eu já recebi testemunho de pessoas que tiraram a própria vida. Por quê? Porque nela, no pensamento dela, aquilo que ela aprendeu, ela não tinha mais salvação. A dor foi tanta que não tinha outro caminho. Infelizmente, se entregou. Mas que nós possamos, com a ajuda da internet, com a ajuda de WhatsApp, de Telegram, de Instagram, de YouTube, que nós possamos abastecer o nosso coração de todo o amor que o Espírito Santo nos possibilita ter e dividir. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Fiquem todos na paz de Deus.